Qual é a missão da Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é uma associação filantrópica, é uma organização não governamental. A Igreja de Cristo é um clube de entretenimento. O que é a Igreja de Cristo? Nós vamos falar sobre isso hoje muito mais na lição 5, classe dos adultos. Por isso, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo, à nossa pré-aula. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor de EBD há mais de 25 anos e líder de juventude. E estamos juntos aqui todas as semanas para prepararmos a nossa aula da escola dominical para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Manda para amigos, manda para outros professores. Aqui na descrição do vídeo você encontra minhas redes sociais. Você encontra imagens do nosso ministério no Instagram, no TikTok. E também você encontra o meu WhatsApp. Em 2024 será um prazer atender os irmãos, atender a sua igreja, para cultuarmos ao Senhor juntos e também ministrarmos a palavra de Deus. Também aqui na descrição eu quero pedir a você que você pegue Bíblia, revista, papel, caneta, para juntos prepararmos mais esta aula da escola dominical. Mas antes, eu quero só te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas. Você já teve algum treinamento? O treinamento Transforme Suas Aulas, ele vem lhe ajudar a melhorar, a aprimorar o ministério de ensino que você exerce na sala da escola dominical. Você aprenderá, por exemplo, como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é colocar o que você preparou dentro do tempo que você tem. A reclamação dos professores número 1 é pouco tempo. Não é falta de planejamento. Você aprenderá também a aplicar a aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. E você aprenderá também algumas ferramentas que tornarão a tua aula muito mais cativante para você enquanto professor e para os seus alunos também. Por quê? Porque um aluno que só escuta o professor, ele absorve em torno de 20% do que o professor ensina. Mas um aluno que participa, que interage, ele absorve 70%, 80%, até 90%. Por isso que uma aula ela deve ter diversas ferramentas. Ela deve ter a fala, ela deve ter a repetição, ela deve ter a discussão, ela deve ter a escrita. E tudo isso você aprenderá dentro de um treinamento compacto e dinâmico, que você poderá assistir às aulas no conforto da sua casa, no seu smartphone, quantas vezes você quiser, com acesso vitalício. E você, então, aprenderá tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. Clica no primeiro link, um preço excelente de lançamento, com um baita desconto, tá certo? E com isso, você também patrocina a nossa criação de conteúdo por aqui. Seja o nosso patrocinador, adquira já o seu treinamento, e tem um treinamento de líderes pronto para ser lançado e um outro, como pregar para juventudes. Fique ligado na nossa lojinha, clica no primeiro link. Olha só, a missão da Igreja de Cristo é o título da aula 5 na classe aqui dos adultos. Esta revista maravilhosa que nós estamos estudando, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui com vocês é que estas são as características de uma igreja verdadeiramente pentecostal, tá? Se alguém me perguntar quais as características de uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Então, quais são as características de uma igreja pentecostal? Aliás, não são 4, são 5, né? Porque a primeira delas é a perseverança. Perseverança, né? No que? Doutrina dos apóstolos. Uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela é perseverante. Mas ela não é perseverante na perseverança. Ela é perseverante no quê? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Ela é perseverante na comunhão, ok? Na comunhão, não é? Então aqui está falando das ordenanças, está falando de batismo, está falando de ceia do Senhor e de tudo que isso envolve.
tá? Ela não abre mão das ordenanças da palavra de Deus. Ela também é perseverante no partir do pão. Não é? É uma igreja que cuidam uns dos outros. É só você ler Atos 2, do 42 ao 47. Tá? E ela é perseverante na oração. Bom, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, de temperar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta e você vai pensando e a gente vai dando sequência aqui na nossa aula. A pergunta é: o que é pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Tá bom? E fique atento porque tem polêmica nessa aula. Olha só, o texto bíblico em classe está aqui em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20, e depois Atos 2, do 42 ao 47, tá? Bom, nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. A igreja é chamada para proclamar, anote isso aí, a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28:19, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Tá? Então, a missão da igreja é proclamar a poderosa mensagem da cruz. Tá? Você pode anotar aí, proclamar, a mesa está mexendo um pouco aqui, proclamar, anunciar, verbalizar, ok? Muito bem. Primeiro tópico, analisa aqui comigo, ó. Pregação e instrução. A igreja foi fundada por Cristo, tá? Ele é o fundador da igreja, como instituição para abençoar o mundo. E essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Então, ó, a igreja abençoa o mundo quando prega o evangelho. Olha o que diz 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. Olha só que interessante, não é? Esse texto de Atos 1:8, tá? Atos 1:8, anote aí, tem as referências da revista e às vezes a gente vai falar aqui outras referências também. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos, é possível testemunhar sem falar? Eu vou até anotar aqui, porque hoje é domingo, na verdade, domingo 28, e eu vou ministrar esta aula no próximo domingo, no caso no dia 4. É possível testemunhar sem falar, sem verbalizar? Vai guardando essas perguntas aí. Bom, vamos entender aqui, ó, o que é proclamar, tá? Se você quiser, adquira o livro Pregação Pura e Simples. Ele vai explicar algumas coisas disso aqui que eu achei muito interessantes. O que é proclamar, pregar? Porque é este termo que é usado aqui em Marcos 16:15. Ide e pregai. Bom, o verbo grego refere-se à palavra querisso ou querisso, traduzido como pregar, proclamar.
O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. Tá? Então, do próprio Cristo, isso aqui é usado tanto para ele quanto para Jesus. Olha, para João Batista e para Jesus. Olha só, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. E é usado também para Cristo quando ele começou a pregar. Vamos ler aqui, ó, Mateus 4:17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar muito claro que ide e pregar é verbalizar, é anunciar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há no nosso meio uma frase que tem tomado conta de muitas pregações, que é a seguinte: pregue com a vida, se necessário use palavras. Esta frase é antibíblica, eu chamaria até de uma heresia esta frase. Aliás, talvez por isso que muitos cristãos perderam ao longo dos anos a característica mais forte que nós temos na nossa denominação e também na Igreja de Cristo como um todo, que é a característica de falar de Jesus para as pessoas. Mas por causa deste pensamento que se tornou uma mentalidade no nosso meio, muitos cristãos perderam a característica evangelística da igreja. Não existe na Bíblia esta indicação. Quem falou esta frase foi um padre, tá? E não existe na Bíblia essa indicação. O testemunho pessoal da vida do crente, ele é necessário? É. Ele é válido? É. Mas ele não salva. O que salva não é o meu testemunho pessoal, é o evangelho. Paulo escreve, deixa nós olharmos aqui, acho que é 1 Coríntios. Vamos olhar aqui a palavra de Deus. A escola dominical, irmãos, ela é fundamentada na palavra, tá? Então é na palavra que a gente vê. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 1:16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que salva não é o meu testemunho pessoal, não é a minha vida. O que salva é o evangelho. Então a ideia é todo crente um anunciador de boas novas, ok? Então Jesus não veio na terra, se testemunho salvasse, Jesus não precisava falar nada. Quer um testemunho melhor que o de Jesus? Não. João Batista pregava, Jesus pregava, pregação, a igreja, em todos os lugares que a igreja chegou, foi por meio da pregação, da verbalização do evangelho. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é o evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha que interessante isso aqui, ó. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele quem? Jesus está vivo e pronto para salvar. Portanto, pregar o evangelho é apresentar a esperança ao mundo desesperado. É acender a luz ao mundo que está em trevas. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo Jesus. Não é? Então, é preciso anunciar, é preciso verbalizar. Atos, capítulo 8. Olha só o que a Bíblia diz. Atos, capítulo 8. Então Filipe, versículo 5, descendo a cidade de Samaria, lhes dava bom testemunho. Era uma pessoa respeitável, educada. Não! Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes
pregava. O que é pregar, lembra? Proclamar, anunciar, verbalizar. Lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, a pregação do evangelho é essencial para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Por isso que pregar o evangelho é apresentar Cristo às pessoas. Não é falar da minha vida, não é falar das minhas ideias, não é falar dos meus pensamentos. Não é, em primeiro lugar, atacar as pessoas, confrontar as pessoas, é atraí-las para Cristo. Não é? A gente precisa entender isso. Num primeiro momento, a pregação do evangelho é para atrair, depois é para tratar. Tem gente querendo tratar quem nem sequer foi atraído. Tem gente querendo confrontar o pecador que sequer teve um encontro com Jesus. Então, a pregação evangelística, por isso que a gente precisa ter isso em mente. A pregação evangelística, a pregação exortativa, não é? A pregação de poder, enfim. Existem diversos contextos e ambientes. Quando a igreja sai para anunciar Cristo às pessoas, é para alcançar as pessoas. Aí alguém pergunta assim, mas se você pregar esse evangelho pão com... como fala? Como que fala? Esse evangelho fácil, que não sei o que, como é que a pessoa vai se converter de verdade? O evangelho, ele é uma mensagem de esperança. Ele não é uma mensagem... A pregação do evangelho é para salvar, não é para condenar. A pregação do evangelho é para aproximar, não para afastar. Entende? As pessoas serão confrontadas no discipulado. Por exemplo, na escola dominical. A gente sai para pregar o evangelho, é anunciar uma boa notícia para atrair as pessoas. A pessoa vem, ela aceita Jesus, ela entrega a vida dela a Cristo. A igreja tem um discipulado, a igreja tem um culto de ensino, os departamentos que vão acompanhar esta pessoa, entende? É aquele exemplo bem simples que eu dou, né? Primeiro você pesca o peixe, depois você limpa. Tem gente querendo limpar o peixe antes de pescar, tá bom? Ponto 3 aqui, ó. Discipulando os convertidos, é aqui que vai entrar a questão do confronto. É aqui que vai entrar a questão da limpeza. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Olha que coisa interessante. Pregar e proclamar é levar a mensagem aos que estão do lado de fora da igreja. Uma pessoa perguntou para mim, a gente estava conversando sobre esse fenômeno de pregações na internet e de pessoas que ganham milhares de almas na internet, e uma pessoa perguntou assim para mim, o que garante que estas pessoas que estão aceitando a Jesus na internet, eles vão frequentar uma igreja para serem discipulados, para serem pastoreados? Então, aí eu fiquei pensando, tudo isso é uma possibilidade. É verdade que a pessoa pode aceitar a Jesus ali pela internet, e é verdade que ela pode depois não procurar uma igreja, mas isso é uma possibilidade. Assim como é uma possibilidade que ela procure. É que hoje a internet ela dá muita interação para as pessoas, mas quem lembra da época do rádio? Quantas pessoas aceitaram a Jesus escutando uma pregação, por exemplo, do pastor Davi Miranda, missionário Davi Miranda? Quantas pessoas aceitaram a Jesus porque colocaram um copo de água em cima de um rádio e acreditaram na palavra pregada, foram curadas e saíram dali e procuraram uma igreja? Então nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho. E como Paulo disse a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Aproveite toda ocasião e toda oportunidade. E para encerrar essa discussão, eu prefiro um estádio cheio de pessoas escutando alguém falando de Jesus do que um sambódromo em tempos de carnaval. Bom, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora.
da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Eu vou até anotar aqui, ó, o que nós temos aqui? 2 tempos, ok? Você não prega e discipula ao mesmo tempo. Às vezes a gente está querendo fazer isso, pregar e discipular ao mesmo tempo. Não. Veja que Jesus saía pregando e havia tempo em que ele reunia os discípulos para uma conversa mais secreta, para uma conversa mais intensa. Entende? Então, pregar e proclamar é levar a palavra aos que estão de fora. Discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateteo ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Então, o sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28 e 19. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. Interessante isso aqui, ó. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Cristo Jesus. Isso é um discípulo. Ok? Então, um discípulo ele consegue reproduzir, ele consegue transmitir para outras pessoas aquilo que ele aprendeu. Por isso que nós precisamos entender que tem pessoas que o ministério dela é evangelístico. Ele é aquele que passa, anuncia, ganha e vai embora. Outros são aqueles que discipulam. Eu até acredito que na igreja você tem pessoas que se você colocar ela na rua para proclamar de Cristo, ela não consegue muito, embora todo crente deve fazê-lo. Mas tem pessoas que se você colocar ela na sala de aula com algumas pessoas para ela ensinar a palavra de Deus, para ela discipular, ela faz um trabalho extraordinário. Já tem outras pessoas que na rua falam tranquilamente. Nós precisamos entender que são tempos diferentes. Existe o tempo de ganhar a pessoa para Cristo e depois você tem o tempo de discipular. Ganhar a pessoa para Cristo pode ser através de uma única pregação. Pode ser através de uma única frase, como eu falei, a pessoa colocava lá um copo d'água em cima do rádio, Jesus curava, enfim. A forma como a pessoa vai ser alcançada para Cristo, desde que seja através do Evangelho, mas a forma ela é variada. A pessoa pode ser atraída por uma cura, por uma bênção, ela pode ser atraída por um culto festivo, ela pode ser atraída de diversas formas, mas é aí que o verdadeiro trabalho vai começar, o trabalho de discipulado. O trabalho de atração, ele pode acontecer de muitas formas, mas é por isso que a gente tem que entender que quando a pessoa aceita a Cristo, não acabou ali. Ali é o início de uma nova jornada. E ali é o início do trabalho da igreja local. A pregação do evangelho, ela é fruto do trabalho de uma pessoa. Mas o discipulado é fruto do trabalho da igreja local. É a igreja local que leva a pessoa ao caminho do novo nascimento. É a igreja local que prepara a pessoa para o batismo. É a igreja local que vai trabalhar as raízes e fundamentos da fé desta pessoa. É a igreja local. Então a gente não precisa se preocupar porque alguém está ganhando almas para Jesus e ele está pregando desse ou daquele jeito. A nossa preocupação é localmente. Estamos preparados? Devemos estar para discipular as pessoas, para formar novos discípulos de Cristo. Aula linda e só estamos no primeiro tópico. Meu Deus, acho que eu vou parar aqui. Se vocês quiserem que eu continue, será que eu continuo? Eu vou parar essa aula aqui. Se vocês quiserem que eu continue essa aula, eu vou fazer assim. Porque nós temos já 20 minutos, 24 minutos de aula aqui só no primeiro tópico, maravilhoso. Eu vou parar por aqui. Ou eu continuo, não sei. Eu vou continuar, vamos lá. Será que tem alguém aí? Se tiver alguém aí, fala, hashtag eu tô aqui. Ó, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, seu comentário é muito importante para nós, tá bom? E lembra de patrocinar o nosso canal, adquirindo o treinamento Transforme Suas Aulas. Olha só, adoração e edificação. Adoração
e edificação. Você sabe que nós temos aqui no WhatsApp 6 grupos de professores, você pode participar, tá bom? Nós temos aqui 6 grupos de professores da escola dominical, não dá para ver muito por causa da clareza da tela, tá bom? E o link está aqui embaixo. Isso aqui, tudo grupos de professores da escola dominical do Brasil e do exterior. Você pode participar conosco. O link está aqui na descrição. Vamos lá. Características da igreja, né? A missão da igreja, em primeiro lugar, é anunciar o evangelho. E só concluindo essa parte, nenhuma instituição pode cumprir esta missão. Por isso que a igreja não pode se desviar da sua missão. Nenhuma instituição pode cumprir a missão da igreja de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Só a igreja pode. Por isso, o que quer que a igreja faça deve ter este como único propósito: anunciar Jesus. A igreja pode fazer ação social desde que o propósito seja anunciar Jesus. Tudo que a igreja colocar a mão, a igreja, em todas as esferas onde a igreja participar, a função da igreja é anunciar Jesus. A igreja também tem uma função, uma missão de adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para nos centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus, tá? É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto. Culto aqui traduz o termo grego latreia. O sentido é o de serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, eu até faço essa pergunta. Você sabe o que é culto? Quem não sabe o que é culto, não sabe o que é cultuar. O nosso culto é uma prestação de serviço a Deus. Nós precisamos rever isso aqui. Porque muitas vezes estamos nos reunindo como igreja para receber coisas, para receber mais de Deus. Eu até estive em um culto esses dias e vou esperar passar um tempinho para gravar um vídeo sobre isso. Estava tão escura a igreja que não dava para ver quem estava ministrando o louvor. E eu fiquei pensando nas motivações, nas intenções das pessoas, né? É engraçado que a gente começa a agir mecânica e automaticamente não pergunta o porquê de certas coisas e não explica o porquê de certas coisas, né? Então, o culto não é para nós. A motivação do culto não é o homem, é Deus. Só que quando a gente fala de culto, nós não estamos falando apenas daquele espaço de tempo que nos reunimos no templo. Nós estamos falando da nossa vida. Por quê? Porque Deus é espírito. E o seu espírito habita em nós. Logo, onde quer que o crente estiver, ele está com a sua vida, com as suas palavras, contudo, prestando ou não um culto a Deus. Quando a gente entende isso, o comportamento na escola é diferente, o comportamento na empresa é diferente, o comportamento em casa é diferente. Por quê? Porque a nossa vida está em permanente culto, em permanente prestação de serviço a Deus. Quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o culto a Deus não está restrito ao ambiente, mas à presença que a gente carrega e ao Deus que a gente adora. Então a igreja ela é uma comunidade adoradora, tá?
A igreja também é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Tá? A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. No segundo sentido, em Efésios, não é? Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é uma comunidade edificadora, tá? Edificadora. Então, por que nós precisamos frequentar uma comunidade de fé, uma igreja, um lugar? Porque ali nós servimos pessoas, adoramos a Deus em coletividade, somos edificados e edificamos uns aos outros. Isso é ser igreja. É adorar junto, é cultuar junto, é servir junto, é caminhar junto. Tá? E estas são características da igreja. E quando a igreja é edificada, isso reflete no mundo também. Por quê? Porque igreja edificada é uma igreja alicerçada na palavra, é uma igreja que ama a palavra, que obedece à palavra. Isso vai ter reflexo no mundo, porque isso vai levar para o mundo, levar para os ambientes que frequentamos, pessoas conscientes, pessoas libertas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. Ok? Então, o mundo é abençoado quando a igreja é edificada, em todas as esferas. Não diz que o mundo é salvo, hein? O mundo é salvo quando o evangelho é pregado. Mas o mundo é abençoado, uma empresa é abençoada, uma casa, uma escola, um país, quando existe ali uma igreja edificada na palavra. Por quê? Porque nós também somos cidadãos. Por quê? Porque nós frequentamos todos os ambientes. Então, aonde a gente chega, como foi falado na lição 4, que a igreja é a expressão do reino de Deus. Aonde um crente chega, os valores, os princípios do reino chegam ali também. E por último, eu não vou me delongar aqui muito, a igreja também tem a função, a missão de comunhão e socialização. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, koinonia, tá? Eles cuidavam um dos outros. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Entendeu? A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. É interessante essa parte da comunhão, porque quando a gente fala de igreja, a gente precisa ampliar um pouco o olhar para fora da nossa denominação, né? Então, a igreja de Cristo, ela caminha em unidade. A meu ver, às vezes parece que a gente consegue se unir. Eu fico abismado quando alguém fala de ecumenismo. Eu fico abismado quando alguém diz que pastores e padres e não sei quem se reuniram em prol de não sei o que, não sei o que. Quando entre nós é difícil essa unidade. Então, aqui, o comentarista da lição foi muito feliz. Um dos males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã. Nós devemos ter comunhão uns com os outros. Comunhão com os da nossa denominação e de todas as outras que professam a Cristo. Tá? Nós não devemos ter comunhão com as trevas. Então não vem para cá dizer que eu tenho que ter comunhão, frequentar o mesmo ambiente, ir lá participar do culto, não sei o quê, porque senão a intolerância, não sei o que lá. Não tem nada a ver. Comunhão entre nós. Aquela igreja professa Cristo.
Aquela igreja celebra as ordenanças bíblicas do batismo, da ceia, não é? Aquela igreja prega a palavra de Deus, é uma igreja bíblica, cristocêntrica. Ah, mas é outra denominação. Mas é uma denominação firmada na palavra, então nós temos comunhão. Amém? Nós temos comunhão. Esta é a marca e esta é a missão da igreja. Isso aqui é tão necessário que nos tempos que estamos vivendo, isso pode fazer uma grande diferença no mundo. Uma igreja unida para orar pela nossa nação, para orar pelas nações, para orar pelo mundo e para ganhar almas para Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa lição na nossa aula de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, seus sonhos e projetos. Na lição 6 falaremos sobre igreja, organismo e organização. Qual é a diferença entre organismo e organização? É o que nós falaremos na próxima aula. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.